Shabat ou o dia do Senhor. Nosso descanso é aqui. Sabe, todas as vezes que eu medito sobre o sábado, o dia do Senhor, denominações históricas, eu acredito que realmente o judaísmo ele ainda não saiu da mente dos corações de muitas pessoas. Qual o problema em guardar um dia da semana? O problema é que homens sinceros com profundo conhecimento da cultura judaica vão chegar à conclusão de que eles nem sabem direito o que é guardar o sábado. Porque se você for pegar, de acordo com as tradições judaicas, os melhores livros de historiadores, os melhores intérpretes da cultura judaica, você vai ver que é muito detalhe para guardar o sábado. Aí os protestantes, na sua cara de pau, fazem uma versão tabajara do guardar o sábado. É como aqueles cos pobre dos filmes, enfim. A pessoa faz um cosplay querendo gastar pouco, né? Roupas de cores diferentes, enfim. Esse é o Shabat, é o dia de descanso dos protestantes. É vergonhoso de todas as formas. Olha, quando você vê os fariseus quebrando o sábado para poder lacrar o túmulo de Jesus para ninguém roubar o corpo, não é engraçado porque a morte de Cristo é algo triste, mas a hipocrisia deles é algo que Deus deve olhar do céu e fazer. Enfim. Quando nós observamos também a quantidade de vezes que os religiosos daquela época tentaram matar Jesus, justamente usando o sábado, porque, digamos, era o seu melhor argumento para acusar alguém de blasfêmia ou alguém de ser digno de morte. E as minhas considerações sobre o dia do Senhor é que isso não está vigente para o cristão. Eu sei, Jonathan Edwards, muitos homens do passado guardavam o dia do Senhor, alguns chegam até a dizer a perpetuidade do Shabat, alguma coisa assim, do sábado. Outros homens santos do passado, eles guardavam o domingo, o dia do Senhor. Enfim, alguns me perguntam, é sábado, é domingo que eu devo guardar? Olha, vou ser bem sincero aqui. Nem se você fosse tentar guardar o sábado da maneira exatamente como os judeus guardavam, você conseguiria fazê-lo da forma com que eles guardavam. Eu vou explicar o motivo. Primeiro, porque você não entende, provavelmente se você está vendo esse vídeo, você não entende nada de calendário judaico comparado com o nosso calendário dos dias de hoje. Você não entende nem a influência do calendário, digamos, grego, da maneira de ver o horário grego, da maneira dos judeus ver os horários, quando começava o dia, quando terminava, quando começa o sábado, quando não começa, quando começa o dia do Senhor, domingo, ou quando não começa. Então, para começo de conversa, começa aí. Você não conseguiria guardar o sábado porque você não estudou a fundo essas datas e esses horários. Aí você pode ser como muitos pastores hipócritas. Olha só onde essa coisa chega. Alguns pastores chegam a dizer, não é o sábado, é o domingo. Aí outros dizem, não é o domingo, é qualquer dia da semana, você escolhe um. Aí às vezes ele, por exemplo, descansa, por exemplo, numa quarta, aí está chegando no domingo, vou descansar também de novo. Às vezes ele nem espera dar 7 dias, sabe? Aí ele reformula na cabeça dele, não, acho que pra mim fica melhor numa sexta. Aí ele descansa na sexta, não faz nada. Passa o dia inteiro na piscina, enfim, com a boia de patinho. Lá na piscina, lá, batendo o pezinho na água. Enfim, aí ele fala assim, não tá dando certo pra mim, descansar na sexta não tá dando certo, eu vou descansar no domingo, agora vai. Aí ele passa o domingo inteiro dormindo, aí chega terça, quarta, ele fala, não ficou legal o domingo pra mim, eu vou descansar hoje, na quarta, aí descansa. Aí vai chegando sexta, não, a sexta que era bom, a sexta que é um dia ideal, não, agora eu começo a guardar o dia. Enfim, esse é só um exemplo. Outro exemplo também que eu posso dar é que Jesus deixou bem claro que
nós não deveríamos descansar de fazer o bem. Ele faz algumas comparações interessantes, né, da ovelha, quem deixando uma ovelha cair quem perdendo uma ovelha não iria resgatá-la no sábado. E Jesus faz uma pergunta que eu faço a todas as pessoas que guardam um dia da semana. É lícito fazer o bem no sábado? Ou no domingo, ou qualquer dia? Realmente, quando a gente vai fazendo essas perguntas, você vai vendo o quão ridículo é essas pessoas que dizem que é necessário guardar um dia da semana para ser salvo, ou a prova que alguém salva, que alguém descansa um dia. Aí vem as inúmeras defesas do sábado. Uma delas é: aquele que guarda um dia da semana confia em Deus. Aquele que santifica o sábado é aquele que teme a Deus. É aquele que não vive para as riquezas, porque tem outro argumento também que muitas pessoas dizem: quem não guarda o sábado quer ficar rico, quer... Enfim, citando textos do Pentateuco em relação ao descanso da terra, em relação... Enfim, há muitas coisas que haviam naquela época relacionadas ao sábado, né? Então, de certa forma, eu concordo. Uma pessoa que não descansa do trabalho, um dia da semana, de certa forma, ela está bastante interessada em enriquecer-se. Mas não existe parâmetro nenhum disso no Novo Testamento. Não existe... Existem muitos teólogos que dizem que existe uma lacuna de tempo entre Atos capítulo 5 e capítulo 6, entre Atos capítulo 5, enfim, morte de Ananias e Safira, a sombra de Pedro curando, etc., até chegar na nomeação dos diáconos por causa daquele problema administrativo, porque as viúvas helênicas, enfim, aquelas viúvas que não eram puramente judias, né, que tinham mistura de outros povos, de outras culturas, não estavam sendo plenamente assistidas em relação às suas necessidades. Então Pedro divide a tarefa nomeando diáconos, e muitos teólogos dizem que não dá para saber quantos anos passaram desde Atos 5 até Atos 6. Pode ser 10 anos, 5 anos, mas o que eu estou dizendo é que não existe registro histórico em relação, depois de Atos 15 para frente, dessa, digamos, exaltação do descanso, de um dia especial para não trabalhar. Eu acredito que Paulo é um grande exemplo disso. Eu não acredito que ele ficou algum dia, enfim, descansando. Quando ele estava evangelizando em Éfeso, ele dizia que por 3 anos eu preguei de casa em casa, com lágrimas em sinceridade, arrependimento e fé em Jesus Cristo. E na sua despedida ali, ele avisa que viriam lobos devoradores. Eu acredito que esses lobos devoradores não poupariam o rebanho e com certeza iriam querer viver do rebanho. E uma das características do lobo, eu creio que é a preguiça. Paulo deixou um exemplo maravilhoso de 3 anos, pregando de casa em casa, com lágrimas e sinceridade, para que todos os falsos profetas que surgissem, eles não teriam o mesmo empenho de Paulo, porque somente o Espírito Santo pode produzir um missionário que vive de maneira integral, pregando de casa em casa durante 3 anos. A carne não faz isso, a carne não aguenta. É só o poder do Espírito Santo para poder criar um missionário assim. Então, de certa forma, uma das características do falso profeta e do falso apóstolo, do falso ensinador, é querer descansar. Olha, eu sinto vergonha da igreja presbiteriana e de todas as igrejas que guardam um dia da semana. Digo isso não para machucar, mas eu particularmente sinto vergonha. Enquanto tem mártires perdendo a cabeça, morrendo, sangrando em vários países do mundo, eles descansam e usam a Bíblia como usam as Sagradas Escrituras como os religiosos da época de Jesus usavam para benefício próprio. Sabe, eu vejo uma construção doutrinária. Eu vejo os apóstolos amadurecendo, Atos 15 mostra isso. Eu vejo Colossenses, eu vejo as cartas de Paulo, se você colocá-las todas em ordem, você vai ver que os apóstolos amadureceram, mas a igreja de hoje não amadurece.
Se você não interpreta o livro de Atos, e toda a escritura da forma que os apóstolos interpretavam, você está exaltando uma denominação e não a Cristo. Então eu considero sim todos aqueles que guardam o sábado, um dia da semana, pessoas que são imaturas e infantis na fé. Apesar de muitos terem argumentos aparentemente convincentes, eu não vejo nenhuma justificativa para ficar um dia sem viver em santidade. Quantas pessoas dizem, mas o sábado tem que ser santificado e os outros dias da semana não? Mas o sábado é um dia de descanso. E qual dia você não deve descansar no Senhor? Sabe, o trabalho é algo maravilhoso e o ócio, a pessoa que fica desocupada, acontece o que acontece em 2 Samuel capítulo 11. Ali está a prova que acontece na maioria das igrejas que guardam o sábado. Pastores adúlteros, pedófilos, estupradores, ladrões, covardes, mentirosos e totalmente inúteis para o mundo nos dias de hoje. Nenhuma ameaça de morte, nenhuma pessoa querendo arrancar sua cabeça, nenhuma pessoa querendo expulsá-lo de algum lugar que ele entra. Inofensivos, vazios e irrelevantes. São todos aqueles que ensinam que devemos descansar. Nosso descanso não é aqui. A igreja perseguida até os dias de hoje, é claro que você pode olhar o contexto de Atos 7, Estevão morrendo, Atos 8, inicia essa perseguição, os cristãos se espalham. E eu tenho certeza que após a morte de Estevão, muitas doutrinas foram revistas por muitos cristãos. Eu acredito que isso também vai acontecer no Brasil. Só vai haver uma reforma doutrinária quando pessoas começarem a morrerem, sangrarem, cabeças cortando, tripas arrancado e muita perseguição. Agora, em relação a amadurecimento doutrinal, geralmente ele vem com muita dor. Porque as pessoas, depois de muito sofrimento, muita perseguição, começam a questionar, se isso não é uma espécie de juízo de Deus. Isso sempre acontece. Mas os orgulhosos continuarão duros. Eu espero que Deus quebrante os corações para essa verdade. Nosso descanso não é aqui. É maravilhoso o trabalho, é maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso ter meios de ajudar o próximo. E aquele que nega o trabalho, seja um dia da semana, ao meu ver, de acordo com tudo que eu li, de tudo que eu estudei, é uma pessoa muito imatura e infantil na fé. Realmente, existem muitos que são realmente escravos de denominações e pegam a Bíblia e colocam debaixo das suas denominações e em nenhum momento questionam coisas como o Shabat, enfim, o sábado, guardar o sábado ou o dia do Senhor. E como eu já disse aqui, até aqueles que dizem guardar o sábado com fidelidade, ou o domingo, ou qualquer dia da semana, não têm ideia do que estão falando. É tão ridículo que nem vale a pena repetir isso, já que eu já falei tanto sobre isso, do quanto as pessoas no Brasil se acham doutores, grandes teólogos, mas são crianças.